De terrorista a ambientalista, esse foi Alfredo Sirquis, o Descarbonário. Pensata, com Marcelo Madureira. Pois é, pessoal, o livro de hoje é o Descarbonário, do falecido e querido Alfredo Sirquis. O Alfredo Sirquis faleceu no ano passado, em março, se não me engano, logo no início da pandemia, num acidente de automóvel ali na Transolímpica, ele estava indo visitar a mãe dele, a dona Liliana, uma senhorinha que tem acho que uns 98 anos e mora lá perto da Colônia Kinderland, lá na minha querida Colônia Kinderland, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Pois é, o Sirquis estava indo visitar a mamãe dele de carro e não se sabe direito se ele foi fechado, se ele dormiu, se ele perdeu o controle do veículo e morreu. O Brasil tem essa particularidade, né? A gente dispensa com muita facilidade aqueles que nos são mais importantes, mais preciosos. O Alfredo Sirquis já está fazendo muita falta. Pois bem, ele já tinha deixado esse livro aqui pronto, Os Descarbonários. E o nome Os Descarbonários tem a ver com o livro talvez principal da obra do Sirquis até agora, que é Os Carbonários. Carbonário, para quem não sabe, eram aqueles italianos, né, que tinham aqueles primeiros movimentos secretos, revolucionários, clandestinos, e se chamavam carbonários porque eles se reuniam nos lugares onde se fazia o depósito do carvão. Isso no século XVIII e XIX. Então, o Sirquis chamou o primeiro livro dele de Os Carbonários, que é um livro fascinante e eu recomendo fortemente a leitura. Talvez, se você tiver a intenção de ler Os Descarbonários, seria melhor ler primeiro Os Carbonários, que conta justamente os primeiros, digamos, 30, 40 anos de vida do Alfredo Sirquis. Alfredo Sirquis e eu temos muito em comum. Nós dois estudamos no Colégio de Aplicação da UFRJ, o célebre CAP, né, o Colégio de Aplicação aqui da Lagoa, que era um colégio que sempre teve assim, não só uma proposta muito moderna de ensino, como também teve nos seus alunos uma grande militância, uma forte militância. Um colégio que já tem quase 80 anos, tem 75, se não me engano, ele é de 1948. Mas lá já estudaram, por exemplo, desde o Pedro Malan até o Marcelo Madureira, o Pedro Buarque de Holanda, o Zé Rodrigues, o Reinaldo do Cacete e Planeta, o Cláudio Manuel do Cacete e Planeta, o cineasta Daniel Shore, tanta gente importante, né, e pessoas criativas. O Colégio de Aplicação era um lugar muito especial. E no Colégio de Aplicação, as organizações de esquerda, depois do golpe de 64, foram sempre muito atuantes, porque inclusive no Colégio de Aplicação, quem nos dava aula eram os licenciandos, ou seja, os universitários que estavam cursando licenciatura, né, na Faculdade de Ciências Humanas, no IFIX, né, da UFRJ, dava aula para os alunos do Colégio de Aplicação. Então era um colégio muito politizado e todos os alunos participavam de diferentes organizações políticas. Eu, por exemplo, era do PCB. Já o Alfredo Sirquis, que era um pouco mais velho do que eu, né, o Sirquis, ele teria hoje 70 anos, ele tem 8 anos mais velho que eu, ele foi de turmas à frente da minha. Ele pegou justamente aquele período de 1968. Então, nesse livro, Os Carbonários, ele trata de contar toda a vida dele, desde a infância da mãe dele, que foi uma grande modista brasileira, o pai dele, que era um cara de extrema direita, o próprio Sirquis começou a vida como lacerdista, vejam só, ele era fã do Carlos Lacerda, que era uma liderança de direita aqui no Brasil, e lá no Colégio de Aplicação o Sirquis não só foi parar na esquerda, como foi parar na esquerda mais radical, a esquerda da luta armada. Poderemos construir uma sociedade mais justa e com muito mais justiça.
O Sirkis participou, inclusive, do último sequestro de diplomata aqui do Brasil, do cônsul da Suíça aqui no Rio de Janeiro, né? O Eirico Birchner, eu acho que é. Enfim, o Sirkis, então, como ele era ligado à organização do Carlos Lamarca, o Carlos Lamarca, que foi assassinado pela ditadura militar. Enfim, e o Sirkis fugiu, foi para o exílio, foi para a Argentina, acho que foi depois para o Chile, foi para Portugal, enfim, ele só voltou depois da redemocratização, e já, como o próprio o Fernando Gabeira, que era outro ex-combatente, né, da esquerda radical, da luta armada, ele voltou já com uma profunda autocrítica, né, se aproximando de nós, inclusive, do Partidão, tendo certeza que a volta da democracia e que mais importante do que a Revolução Socialista era a democracia. Mais que isso, né, chegou-se à conclusão realmente que o regime socialista, na sua essência, nada mais era do que um outro regime autoritário, só que de esquerda, né? E a grande lição, eu sempre repito aqui, do século XX, é que nenhum regime autoritário funciona, nem de direita, nem de esquerda. Então, nesse livro do Sirkis, vocês têm toda essa história muito bem contada, né? Essa narração toda muito bem amarrada, porque o Sirkis escreve muito bem. E como todo bom escritor judeu que é, o Sirkis tem muito bom humor naquilo que ele escreve, né? Ele tem uma grande facilidade, inclusive, principalmente de rir de si mesmo. Então, quem quiser ter uma ideia de como é que era uma vida, né, de um terrorista brasileiro nos anos 60 e 70, fugindo da polícia e tentando assaltar banco, vai gostar muito de ler Os Carbonários. Mas então, o que aconteceu com essa história toda dos Carbonários? Passa-se o tempo, o Sirkis volta para o Brasil, volta a fazer política, porque o Sirkis sempre foi um ser eminentemente político, já com uma nova visão da política, da realidade. Ele junto com o Fernando Gabeira e o Carlos Mink, um dos fundadores do Partido Verde. O Sirkis já há muito tempo era um grande defensor da causa ambientalista. Então, o Sirkis funda o Partido Verde, ele foi, inclusive, candidato a presidente da República pelo Partido Verde. Ele conta nesse livro aqui, e aí já estamos aqui nos descarbonários. Por quê? Porque os descarbonários seria uma continuação dos carbonários, né? Os descarbonários seria o Alfredo Sirkis 40 anos depois, né? 40 anos depois, o que aconteceu com o Alfredo Sirkis? Então ele pega e começa a contar o que é o Alfredo Sirkis, aconteceu de lá para cá. Mas o que é interessante é que ele intercala contar a vida dele com a questão mais importante para ele, que é justamente a questão ambiental. Aderiram à campanha Adote uma Árvore e deram casa, comida e roupa lavada aos nossos amiguinhos do reino vegetal. Ao mesmo tempo que ele aborda também outras questões muito importantes da política brasileira, como essa questão agora dessas políticas identitárias, que eu já aviso, ele é contra, né, ele era contra, essas questões também do revisionismo histórico, né, da Comissão da Verdade, enfim, ele aborda uma série de temas do Brasil contemporâneo, ao mesmo tempo que ele vai contando as aventuras de Alfredo Sirkis pelo mundo. Por quê? O Sirkis foi realmente um dos primeiros brasileiros a se interessar pela questão do meio ambiente. E o Sirkis frequentava todos esses fóruns mundiais, as reuniões todas, e ele era um cara alto, né? O cabelo dele era meio cor de fogo, era um ruivo meio diferente, era um ruivo alourado, ele era brancão, cara forte, grande. Era impossível você não encontrar o Alfredo Sirkis numa multidão. Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora, eu tive o prazer de estar presente no lançamento do livro Os Carbonários, que foi na livraria Muro, ali na Visconde de Pirajá. Ainda era tempo da ditadura, uma livraria que tinha de esquerda, que tinha ali embaixo de uma galeria,
né, que o livreiro era o Rui Campos, que depois veio a fundar a Livraria da Travessa, a grande Livraria da Travessa. Pois é, o Rui, querido, que eu já entrevistei aqui no meu canal, ele tinha vindo de Belo Horizonte, né, para ali ser livreiro da Livraria Muro. E na Livraria Muro é que se fez o lançamento do livro Os Carbonários, de Alfredo Sirquis, isso já nos anos 78, 79, por aí. Muito bem. Fechada, né, esse pequeno parêntese, voltando à história do livro do Sirquis, dos Descarbonários, ele foi realmente dos primeiros caras a se interessar pela questão ambiental, estudar ela a fundo. Inclusive, por conta disso, ele foi secretário de governo, que é secretário municipal, em várias gestões, de várias prefeituras aqui do Rio de Janeiro, de César Maia, se não me engano, do Eduardo agora, que é o atual prefeito, mas em outro mandato. O Sirquis sempre foi um cara muito atuante dentro da área ambiental, foi o cara que, inclusive, pensou as ciclovias que hoje cobrem todo que cobrem toda a cidade do Rio de Janeiro, que as pessoas curtem tanto, aproveitam tanto. É uma ideia do Sirquis, de se utilizar as bicicletas como transporte. Para quem quer entender a questão ambiental, a importância da questão ambiental no Brasil e no mundo, ler esse livro aqui é fundamental, porque o Sirquis explica com muita clareza, com bom humor, explica de uma maneira muito fácil, muito agradável, e você vai acabar esse livro já entendendo bastante, né? Quase que o suficiente da questão ambiental brasileira, e provavelmente você vai virar também mais um defensor, né, da política ambiental correta, né, daquela que prevê, digamos assim, uma série de mudanças no nosso comportamento ser humano. Mas voltando ao Sirquis, então ele ocupou cargos importantes, né? Foi fundador e presidente do PV, foi candidato a presidente da República, foi deputado federal, então ele conviveu e conta muitos casos políticos, muitos engraçados de tudo que ele viveu, mas, sobretudo, o Alfredo Sirquis construiu uma rede de network que ele era conhecido no mundo inteiro. Como eu já disse aqui, ele era alto, forte, um ruivo alourado, branco igual a mim, né? Vermelho como um camarão, não podia pegar nada de sol que já ficava vermelho como um camarão, falava alto, né? E era um cara muito metido, ele conhecia todo mundo, e era conhecido e reconhecido por todo mundo. O Alfredo Sirquis, no final da vida, assim, agora, ele tinha um extraordinário network de pessoas importantes, né, do mundo, Al Gore, todos esses caras conheciam-se e se correspondiam, respeitavam o trabalho do Alfredo Sirquis. Por isso mesmo, né, eu digo que eu lamento tanto a morte do Alfredo Sirquis, porque ele tinha tanto ainda a dar para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o meio ambiente, porque ele, inclusive, não era um cara dado a extremismos, era um cara que era capaz de conversar e cativar qualquer um. Ele tinha essa facilidade de ser uma pessoa agregadora. Ao mesmo tempo, que ele tinha uma grande, digamos assim, capacidade de formulação política, né? Ele era um cara que talvez só o Gabeira, na minha opinião, modestíssima, tem uma capacidade de formulação política e compreensão do momento político presente como tinha o Alfredo Sirquis. Uma parte que eu gostei muito, muito, muito deste livro aqui, o Descarbonários, que, aliás, eu nem falei quem é o editor. A editora parece uma editora pequena, é a editora TX, né? Nunca ouvi falar. Mas, enfim, esse livro tem até o apoio aqui de algumas instituições de sustentabilidade, mas o livro tem uma passagem muito bonita, quando ele leva a mãe dele para comemorar 90 anos, à cidade de Pinsk, na Polônia, né? Que a mãe dele é uma refugiada, uma sobrevivente do Holocausto, Dona Liliana, que, se não me engano, tomara ainda esteja viva, né? E ele, para comemorar os 90 anos da Dona Liliana, levou a Dona Liliana e a irmã para visitar a cidade que elas nasceram e que a mãe dele viveu até os 15 anos de idade, Pinsk, na Polônia. Aí é interessantíssimo, eu não vou fazer spoiler, porque o livro realmente é muito divertido,
vale a pena ler. Inclusive tem várias piadas de humor judaico muito boas mesmo. Então vale a pena você comprar o Descarbonário do falecido Alfredo Sirkis. Que pena, porque ele podia estar por aí, né, falando muitas coisas importantes e interessantes. Vocês não se esqueçam, né, de dar o seu like, compartilhar esse meu vídeo, avisar para os amigos que este é o programa Pensata do Marcelo Madureira, que ele desenvolve, ele fala de livros, mas a partir de um livro ele vai desenvolvendo vários pensamentos em torno daquilo, como eu fiz aqui hoje, tenho feito. E não se esqueça, né, como eu já disse, assinar o canal, compartilhar, avisar os amigos, dar o like e me seguir nas outras redes sociais, como tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, essa coisa arada toda. Semana que vem vemos com um novo livro, mais um papo. E não se esqueça, um beijo, um queijo. Tchau.